o momento, Deus, em que nós paramos, ó Pai, para ouvir a Tua palavra falada. E eu quero te pedir nessa noite, Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça, que o Senhor apareça. Eu quero profetizar nesta noite, Deus, através dessa palavra, Deus, a manifestação do Teu Espírito. Eu quero declarar no mundo espiritual que eu não sou nada, mas o Deus que habita na minha vida, Ele pode todas as coisas, e agindo Deus, ninguém impedirá. Nada pode impedir o agir do Senhor, nada pode impedir o fluir, o manifestar do Senhor, quando o Senhor o quer fazer. Pai querido, são vidas que estão reunidas aqui nesta noite, corações com várias indagações, Senhor, tantos sentimentos misturados, ó Pai, e nessa noite eu te peço, Deus, vem bradando dos altos céus, trazendo uma resposta, Deus, ao coração da Tua igreja, Deus, trazendo, Senhor, uma palavra, Deus, em nome de Jesus, que venha gerar, Senhor, uma nova história, Deus, que venha trazer uma nova vida, um novo tempo, Senhor. Espírito Santo de Deus, sopra neste lugar, amarra todo valente de alma, Senhor. Pai querido, todos os demônios, tudo que se levanta nessa hora, Deus, para tentar paralisar, para tentar calar a minha voz, Deus, para tentar trazer confusão nas minhas ideias, nos meus pensamentos, sobre tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar da Tua igreja, eu repreendo em nome de Jesus. Eu repreendo todo comichão nos ouvidos dos Teus filhos agora, Deus querido, que esse ambiente esteja apto, Senhor, para que nós possamos ouvir a Tua voz e discerni-la, que esse ambiente esteja apto, Senhor, para que nós recebamos do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite, e que da mesma forma nós entregamos também ao Senhor, ó Deus, todo o nosso ser sem reservas, ó Pai. Espírito Santo de Deus, fique à vontade neste lugar. Nós queremos Te ouvir, nós precisamos Te ouvir, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, não repare, não fique olhando para mim agora, porque como é culto de quinta-feira, o tempo é escasso. Se eu não vigiar, eu vou falando, e os irmãos vão ficar de castigo aqui até mais tarde, vão me pegar depois do culto. Então eu não quero que isso aconteça. Se vocês me verem um pouco preso aqui no esboço, é para tentar passar para vocês tudo aquilo que eu fui buscando do Senhor durante essa semana para compartilhar, amém? Nós lemos aqui, acabamos de ler 1 Samuel capítulo 3, verso 10, onde a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor se pôs ali no quarto de Samuel, e o Senhor chama Samuel pelo seu nome. O Senhor diz: Samuel, Samuel, e disse Samuel: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve, ou te escuta. Me ajuda aí, irmãos. E eu quero fazer um retrocesso para que você entenda bem o que Deus está ministrando no meu coração, tem ministrado no meu coração durante essa semana, e aquilo que o Senhor vai ministrar no seu coração também. Eu quero fazer um retrocesso a essa história, na verdade, e um pouco atrás, para a gente entender o porquê que aconteceu aqui esse episódio. E eu quero que você preste bem atenção. O resumo dessa mensagem, o resumo dessa palavra, que eu quero que você saia daqui dessa noite convicto e guardado dentro do seu coração, é que a voz de Deus, ela muda a história de um homem. A voz de Deus, ela muda tudo. A voz de Deus, ela muda tudo. Então nessa noite você possa sair daqui convicto e certo de que a voz de Deus, ela é poderosa para mudar a sua história, para mudar a história da sua família, para mudar tudo aquilo que você tem apresentado diante de Deus. A voz de Deus, ela é eficaz e poderosa para transformar tudo na sua vida, amém? E fazendo esse retrocesso, eu quero que você me acompanhe o seguinte, menos assim a história. Havia uma mulher chamada Ana que não tinha filhos. Diga comigo: Ana não tinha filhos. Segura isso. Por não ter filhos, Ana vivia uma vida frustrada. A realidade de Ana era frustrada.
Essa mulher que não tinha filhos um dia resolveu tomar uma atitude. Essa mulher que não tinha filho, essa mulher que vivia uma vida frustrada, uma vida onde muitas vezes ela olhava e não havia sentido, talvez dentro do relacionamento dela. Essa mulher tinha uma grande inimiga, uma mulher que a perseguia, uma mulher que fazia questão de lançar na sua cara os filhos que tinha, e se dizer que era melhor, e se dizer que era mais capaz. Essa mulher a quem eu me refiro, Ana, um dia ela tomou uma decisão. Um dia Ana, ela largou tudo, ela parou tudo, e ela decidiu, ela resolveu se lançar. Diga comigo, se lançar aos pés do Senhor. Porque Ana, ela sabia que se ela ouvisse a voz de Deus era capaz de mudar a circunstância dela. A voz de Deus era capaz de mudar a história de Ana. Só que a palavra de Deus vai nos relatar algo muito interessante. Ana, ela se ajoelha, ela entra para dentro do templo. O sacerdote Eli, ele estava sentado ali num canto, e de repente contempla aquela mulher ajoelhada, prostrada, se derramando em lágrimas. E a palavra de Deus vai falar que a oração de Ana era um balbuciar de palavras. Era um balbuciar de palavras. Sabe o que é isso? A oração de Ana, ela era tão intensa, a oração de Ana, ela era tão profunda, ela vinha tão de dentro para fora, que não havia expressão nas suas palavras, não se podia entender, perceber, humanamente dizendo. O sacerdote Eli olha para ela e a tem como uma mulher embriagada, como uma mulher alterada na bebida. Será que em algum momento da sua vida você teve em uma situação em que você, tão angustiado, tão amargurado, assim como a palavra do Senhor descreve aqui em 1 Samuel, no verso 10, diz: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. A angústia sufocava a voz de Ana. O desespero, o sofrimento, a frustração sufocava a voz de Ana, impedia de que da sua boca houvesse expressão de palavras de forma perceptível. Algum momento da sua vida você chegou ao ponto de balbuciar diante da presença do Senhor, com seu coração tão aflito, tão amargurado, tão angustiado, o seu sentimento sufocando as suas palavras, o seu sentimento impedindo a expressão das suas palavras. Alguém já viveu isso? Você sabe o que é bom nessa história? Você sabe qual que é a parte boa nessa história? Eli estava ali ouvindo Ana, não entendia nada, pensou que ela estivesse alterada de bebida, embriagada. Só que outra pessoa estava ali também. Diga comigo, quem estava? O Espírito Santo estava ali. O Espírito Santo contemplava a oração de Ana. O Espírito Santo contemplava o balbuciar de Ana. Por mais que não houvesse expressão nas suas palavras, o bom dessa história, o bacana, o legal e o que conforta o nosso coração e nos alegra, você sabe o que é? É que ainda que as pessoas não te escutem, ainda que as pessoas não te entendam, ainda que as pessoas não te percebam, ainda que as pessoas te julguem, Deus, Ele está te vendo. Deus, o Espírito Santo, Ele sonda o seu coração, Ele conhece o som do seu coração, Ele conhece o som das suas lágrimas, o Senhor conhece o som da sua alma, o Senhor conhece o som do seu gemido. Harabacarabalabás. E essa mesma passagem vai nos mostrar, aleluia, que Deus, que o eterno,
que há essa compreensão, existe essa compreensão que eu estou compartilhando com os irmãos, ainda que não saia nada da sua boca, ainda que saia apenas gemidos, há uma compreensão do eterno. E o que nos respalda e o que nos mostra, nos revela essa compreensão de Deus, o entendimento de Deus sobre o nosso sentimento, a compreensão de Deus sobre o som da nossa lágrima, sobre o gemido da nossa alma. Você sabe o que é? Deus deu um filho para Ana. Diga comigo: Deus deu um filho a Ana. Nós começamos essa mensagem dizendo que Ana era uma mulher que não tinha filho, mas agora nós já estamos na parte onde Deus deu um filho para Ana. Aleluia! Deus deu um filho para Ana. A oração de Ana foi ouvida, o balbuciar de Ana foi percebido por Deus, foi entendido, foi discernido por Deus. Será que quando você vivia a circunstância dessa amargura, desse sofrimento, dessa angústia, algum momento você chegou a pensar que Deus ele não estava te ouvindo? Algum momento você chegou a pensar que Deus ele não estava te vendo, que ele não estava te entendendo? Oh, queridos, Deus nos conhece. Deus conhece o mais profundo da nossa intimidade. Deus sabe tudo que passa na nossa mente. Deus sabe tudo que já tem penetrado, tudo que já desceu ao nosso coração. Deus te conhece, Deus me conhece. E nessa passagem nós vamos entender, nós vamos ver que Ana, ela estava orando no lugar certo. Ana, ela estava se derramando diante do Senhor sem reservas. Ana rasgou o seu coração aos pés do Senhor. Eu costumo dizer nas minhas ministrações que não existe lugar mais alto em que nós possamos nos encontrar a não ser aos pés do Senhor. Muitos clamam a Deus pelas suas mãos, por tudo aquilo que Ele pode te dar. Deus conhece todas as suas necessidades, todas as minhas necessidades. Ele sabe de tudo que nós precisamos, Ele sabe do nosso sofrimento, mas Deus espera de nós adoração, Deus espera de nós sinceridade, Deus espera de nós uma entrega verdadeira, assim como Ele entregou o seu tudo, o seu melhor, Jesus Cristo. E assim como Jesus Cristo não se covardou, foi até o fim, se entregou, se lançou por completo por amor a mim e a você, mudou a história de toda uma humanidade, transformou toda a história de uma criação condenada, falida. Deus espera que nós venhamos lançar diante dEle todo o nosso ser, entregando a Ele sem reservas. Sem reservas. Deus ele entrega um filho para Ana. Samuel é a resposta de Deus para Ana. Samuel é a resposta. Samuel é a revelação de que Deus entende o nosso balbuciar, de que Deus esquadrinha os nossos pensamentos, sonda o nosso coração, entende os nossos sentimentos, ainda que não há expressão em nós, ainda que nós venhamos conseguir apenas balbuciar palavras, gemer nos pés do Senhor. Aleluia. Olha que gesto lindo. Quando Deus dá o filho para Ana, qual que é a atitude de Ana? Ela se sente tão grata. Ana revela ao Senhor um coração tão grato, tão maduro ao entendimento de que foi Deus que a deu, que ela toma uma decisão. Ana, ela simplesmente toma Samuel e leva Samuel para a casa de Eli, leva Samuel para o templo.
Aleluia. E ali Ana diz para Eli: olha, Eli, eu quero que o meu filho seja criado na presença de Deus perante você. Ana teve a oportunidade de devolver ao Senhor. Ana prometeu antes que recebesse Samuel entregar esse filho ao Senhor. As Escrituras nos revelam isso. Quando Ana pedia ao Senhor, ela manifestava nessa oração esse coração grato, porque se Deus a desse um filho, certamente ela o devolveria para o Senhor. E assim ela fez. Assim ela fez. Eu quero dizer para os irmãos que até aqui essa história é muito bonita. Na verdade, vemos que ela contradiz o que nós pensamos ser eficiente, o que o mundo aí fora pensa ser eficiente. Penina, ela tinha filhos, e ela lançava sempre isso na cara de Ana. Era uma rival de Ana, uma perseguidora de Ana. Ana não tinha filhos até então, mas Deus deu o filho para Ana. E quando Deus deu esse filho para Ana, a reação de Ana é manifestar a gratidão dela ao Senhor. E isso é muito contraditório à eficiência de muitas histórias que nós vivemos, a situação em que nós vemos hoje. Pensa comigo, se fosse você, qual é a sua atitude? Qual seria a sua reação? Tanto tempo pedindo, tanto tempo aguardando por um filho, tanto tempo sonhando com um filho, tendo uma rival na sua cola que não deixava de jogar a sua cara, tendo uma rival que todas as vezes que eles subiam para uma adoração, ela vinha lá esfregar na cara dela de que ela não tinha filho, e ela, Penina, tinha filhos. Você entregaria para o Senhor? Você teria coragem de devolver ao Senhor aquilo que você pede para Ele? Ana, ela poderia ir até Penina. Ela poderia ir até Penina e dizer: olha aqui, Deus me deu, é mais bonito que os seus, é melhor do que os seus, é mais eficiente que os seus. Ela podia, como quem diz: quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Ela podia jogar na cara de Ana, com todo respeito, irmãos, ela podia jogar isso na cara de Penina: eu tenho agora, Deus me deu. Sabe, essa história, a atitude de Ana foi uma atitude de boa intenção, foi uma atitude bonita, só que foi uma atitude que não foi uma atitude tão bem pensada, tão esperta da parte de Ana. Pastor, o senhor está contradizendo tudo que o senhor disse? Não, você vai entender. O mundo hoje prega que com quem eu ando é que você vai ler quem eu sou. Não é? Como é que é o ditado? Diz com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Não é? O meio que você vive, aquilo que você vive, no meio que você está inserido, é isso que você vai ser, é isso que você vai exalar. Então, filho de pobre é pobre, filho de fracassado é fracassado, filho de derrotado é derrotado. Não é verdade? É assim que a gente vê aí fora. Samuel, ele tinha tudo para ser um fracassado.
Samuel, ele tinha tudo para ser um derrotado, porque Ana pega Samuel e entrega Samuel para um sacerdote. Só que a palavra de Deus vai nos revelar a vida desse sacerdote, e a palavra de Deus nos diz que esse sacerdote ao qual nós nos referimos, Eli, era um sacerdote que já tinha perdido a sua essência, era um sacerdote que já tinha perdido a comunicação com Deus. Mas espera lá, Ana diz para Eli que ela estava deixando Samuel com Eli, para ser criado por Eli, para que Samuel crescesse sendo ministrado por Deus perante Eli. A vida de Eli já era uma bagunça, a casa de Eli estava uma bagunça, já se tinha perdido o temor, já tinha perdido tudo, a essência já tinha se desaído. E queridos, a palavra de Deus vai se referir aos filhos de Eli como filhos de Belial. Ofni e Finéias, os nomes dos filhos de Eli. Ofni e Finéias mexiam com as mulheres, mexiam com os sacerdotes, não tinha respeito com as coisas santas, com as coisas sagradas, com as coisas do Senhor. Desonrava o pai, desonrava a Deus. E o seu pai, por sua vez, honrava mais os seus filhos do que a Deus. Então, pela lógica humana, você há de conver comigo que Samuel, ele não tinha bons exemplos. Samuel, ele tinha tudo para ser um derrotado. Era uma criança sendo criada, sendo acompanhada, sendo ministrada por um homem que perdeu a visão, por um homem que perdeu a sua essência, por um homem que já não ouvia mais a voz de Deus. Havia apenas os resquícios da voz de Deus, havia apenas os resquícios daquilo que Deus fizera sobre a vida dele. Mas sabe, a lógica humana, ela até pode nos conduzir para esse lado, nos mostrar a história, um final de uma história fracassado, mediante esse parâmetro. Só que a ótica de Deus, ela é totalmente inversa. A ótica de Deus é totalmente diferente. Eu estou aqui dizendo para você que filho de separado vai ser separado. Eu estou dizendo para você que filho de pobre vai ser pobre, filho de fracassado vai ser fracassado. Só que Deus diz para mim e para você que Ele usa as coisas pequenas para confundir as grandes. Ele usa as coisas incomuns para confundir os grandes. Ele usa os pequenos para confundir os grandes. Deus, Ele não baseia a minha vida, a sua vida nas circunstâncias em que nós vivemos. Deus, Ele não descreve o final da nossa história mediante a história que nós estamos vivendo, a história do nosso passado, as circunstâncias que nós estamos vivendo, não. O cenário não importa. O que importa para Deus é o seu coração, é o meu coração. A única coisa que importa para o Senhor é onde está firmado o nosso coração. A palavra do Senhor diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. Devemos buscar a santidade, viver em santidade, santificação, separação do pecado, viver longe do pecado, distanciarmos do pecado. Mas não era nesse cenário que Samuel vivia. O sacerdote Eli, ele tinha uma função de trazer sobre a vida de Samuel uma conexão entre Deus e Samuel, Samuel e Deus. Foi para esse propósito que Ana
deixara Samuel com Eli. Mas Eli já não podia mais oferecer isso. Eli já não tinha mais estrutura, essência, respaldo. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor cansou da família de Eli e sentencia essa família. Mas sabe o que me surpreende nessa história? Que um dia, Samuel 3, verso 10, o Senhor visita Samuel. O Senhor entra no quarto de Samuel. O Senhor se acampa no quarto de Samuel, porque a palavra do Senhor diz: e pôs-se ali. E disse Deus a Samuel: Samuel, Samuel. Quando Deus chama por Samuel, qual é a atitude de Samuel? Samuel, ele vai correr no passado. Samuel vai correr atrás do resquício. Samuel vai correr atrás do profeta Elias. E ele entra, ele chega e diz: me chamou? E o sacerdote ele diz: não te chamei, Samuel. Volta para o seu quarto, vai dormir. E Samuel novamente entra para o quarto. E o Senhor torna a chamar por Samuel. Sabe, muitas vezes nós recebemos uma palavra de Deus. Muitas vezes o Senhor brada aos nossos corações, nós sabemos, nós temos a certeza de que é a voz de Deus, que Deus está falando conosco. E ao invés de olhar para o futuro, ao invés de agarrar a palavra, a nova promessa, a palavra de vida, nós temos a atitude errada de voltar ao passado para poder conferir, para poder comparar a palavra nova, a palavra de um futuro com a história de um passado. Quantas palavras você já recebeu e que você, ao invés de agradecer a Deus e confiar e correr para o alvo, correr para a nova história, para a nova vida, você voltou ao passado? Mas o meu pai era assim, a minha mãe era assim. Mas e queridos, vamos parar de agarrar o passado. A palavra do Senhor diz que em Deus, diga comigo, em Deus, a novidade de vida. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. O Deus o qual nós servimos é um Deus que conhece o nosso presente, que conhece o nosso futuro e que perdoa o nosso passado. Então para de olhar para o seu passado, para de comparar as palavras de Deus para a sua vida, para o seu futuro, para uma nova história, com o seu passado, com as coisas velhas, onde havia resquícios. Fita os teus olhos no Senhor, fita os teus olhos no alvo. Ei, aproveite que a palavra já foi liberada sobre a sua vida. Canalize ela agora com o seu futuro e prossiga sem olhar para trás.
Tome posse da sua vitória, tome posse da sua bênção. Saiba que a voz de Deus, a palavra de Deus, ela muda a história, ela muda todas as circunstâncias, ela muda tudo. Então, para que voltar atrás? Para que comparar a palavra, a promessa, a profecia, a revelação com o seu passado, com as histórias antigas? Ele foi até o passado, ele sai do quarto, mas Deus continua no quarto. Deus continua no quarto. Deus continua à espera de Samuel. Você pode até ter saído do quarto um dia, por não conhecer a voz de Deus. Já teve a experiência de alguém ligar para você e essa pessoa do outro lado, empolgada, porque ela sabia para quem ela estava ligando, ela sabia com quem ela iria falar. Então essa pessoa, ela já automaticamente, ao ouvir o seu alô, ao ouvir o seu oi, ao saber que você atendeu, ela já começa a falar com você. Ela já começa a te chamar pelo nome, ela já começa a falar algumas coisas, e você está ali ouvindo tudo aquilo, mas você não sabe quem está falando. Afinal de contas, você não tem uma bola de cristal, você não adivinha, você não consegue saber quem está falando, porque você não está vendo. Mas você tem a oportunidade também de receber uma ligação, ou ao ouvir a voz da pessoa, você falar: fala fulano, oi ciclano, que bom te ouvir, quanto tempo. Sabe o que é isso? Você não está vendo fulano, você não está vendo ciclano. A intimidade, o conhecimento te revela de quem é aquela voz. Nós precisamos buscar intimidade com Deus, nós precisamos buscar um relacionamento com Deus, de forma que, ao ouvir o som da voz do Senhor, nós venhamos discernir e dizer sem delongas: fala, que o teu servo ouve. Fala, Deus, porque há tanto tempo eu venho clamando, há tanto tempo, Deus, eu desejo ouvir a tua voz. Então fala, Senhor. Fala, Deus, porque o teu servo ouve. Samuel entra no quarto e Deus novamente chama: Samuel, Samuel. Apressadamente sai do quarto, vai ao profeta, ao sacerdote ali: você me chamou? Não, não te chamei. Volta para o quarto. É no quarto que está a esperança. É no quarto que nós vamos descobrir os grandes segredos. É no quarto que nós vamos ouvir a voz de Deus, que irá mudar a nossa história, porque Ele vai falar conosco tudo aquilo que nós precisamos ouvir, porque Ele vai ditar para nós as regras, porque Ele vai compartilhar conosco a sua vontade. É no quarto, é na intimidade. Perceba, irmãos, Deus não sai do quarto. Deus não sai do quarto. Deus continua ali no quarto. Deus continua na posição dele. Muitas vezes nós dizemos ao Senhor em orações que nós não estamos ouvindo a voz de Deus, de que Deus não fala mais. Hoje, a geração em que nós vivemos, basicamente já nem se acreditam que Deus fala. Porque se você muitas vezes falar em público que Deus falou comigo isso e aquilo, tem pessoas que não acreditam. Tem pessoas que até mesmo zombam de você.
Como assim Deus falou com ele? O Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e eternamente. Deus falava no passado, Ele fala no presente, Ele vai continuar falando no futuro. Deus, Ele não cessa de falar. A diferença é que nós perdemos a conexão, nós perdemos o contato, porque nós saímos da posição, porque nós saímos do lugar, nós saímos do quarto. Muitas vezes nós vamos ao passado, muitas vezes nós vamos atrás de coisas velhas, antigas, resquícios. Muitas vezes buscamos ouvir a voz de Deus através de profetas que já nem têm comunhão com o Senhor, profetas que já nem se relacionam mais com Deus, profetas que já perdeu o relacionamento com Deus. A essência, quer ouvir a voz de Deus, volta para o quarto. Quer ouvir a voz de Deus, entra para o quarto e lembra, fecha a porta. O momento é só seu e de Deus, é intimidade, é relacionamento, é comunhão com o Pai, são segredos. Tem que estar disposto, querido, a acreditar, tem que estar disposto a se doar, tem que estar disposto a sair da realidade terrena e correr para a realidade que nós muitas vezes já não nos lembramos mais. Saímos de um lugar espiritual, celestial, glorioso, e estamos de passagem nessa terra, porque aqui não é o nosso lugar. Então nós devemos nos comportar como seres espirituais, todos os dias vivendo experiência humana, entendendo e estando abertos para entender a voz de Deus, os comandos de Deus, a direção de Deus e tudo que Deus tem enquanto nós estivermos aqui nessa terra para fazer em nós e através de nós. Ei, volta para o quarto, volta para o quarto. Terceira vez, quarta vez. A Bíblia diz que dá ele cai a ficha. Samuel vai, me chamou? Não, não te chamei. Parece que dá algo ali em Eli, perdão. E ele fala, olha, talvez Deus possa estar falando com você. Volta para o quarto. E se você ouvir essa voz de novo, você vai dizer, fala, que o teu servo ouve. Ele volta para o quarto, eu quero ouvir você falar comigo. Perdão, Samuel volta para o quarto, eu quero ouvir você falar comigo. Samuel, volta para o quarto. E o que aconteceu? Onde é que Deus estava? Mas Samuel saiu do quarto e Deus continuava no quarto. Samuel volta para o quarto. E Deus novamente diz, Samuel, Samuel. E diz Samuel, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Agora presta atenção. O Novo Testamento que está sendo pregado aqui, Velho Testamento, perdão. Deus só falava no Santo dos Santos. Não era assim que Deus falava. Deus não ia em quarto, Deus não falava com qualquer um. Deus somente se apresentava no Santo dos Santos. Deus só falava com o sacerdote. Um homem que entrava ali no Santo dos Santos com uma corda amarrada na sua cintura, um sino, um servo lá fora esperando ele com a corda na mão, esperando, porque se houvesse algum pecado certamente morreria, e era puxado pela corda. Eu não quero atropelar, eu não quero dizer nada
contrário à onisciência de Deus, mas eu quero dizer para você que nesse dia, o Santo dos Santos ficou vazio porque Deus estava lá no quarto de Samuel. Deus visita Samuel, Deus fala com Samuel. Deus vai ao encontro de Samuel. Deus vai ao encontro daquele que foi criado por um homem, por um sacerdote que já havia perdido o temor, que já havia perdido a sua essência. Os seus filhos já não tinham temor, já não tinham santidade, não tinha reverência. Um homem uma pessoa que tinha tudo para dar errado. Deus, ele entra na história, melhor dizendo, Deus entra no quarto. O véu do templo é rasgado ali para Samuel. Samuel ouve a voz de Deus. E quando Samuel responde para Deus, fala que o teu servo ouve, a palavra de Deus vai dizer que há uma conexão entre Deus e Samuel. O propósito de Ana se cumpre. A fidelidade de Deus na vida de Ana, a fidelidade de Deus na vida daquela mulher que rasgou, que entregou o seu tudo, a mulher que não quis esconder nenhuma intimidade a Deus, que revelou as suas amarguras, as suas frustrações, as suas decepções, a sua tristeza, que não teve forças para expressar alguma palavra perceptível, porque as palavras estavam sendo sufocadas. Essa mulher foi ouvida, Deus dá um filho para ela, e o propósito dela, ainda que ela não soubesse de toda a história, de todo o passado, presente de Eli, de tudo que poderia esperar um futuro na analogia humana, Deus responde, Deus estabelece uma conexão entre Samuel, Deus fala com Samuel. Deus, ele quer estabelecer uma conexão conosco diferente, querido. Naquela época haviam barreiras. Naquela época, para se ouvir a voz de Deus, não era possível. Só o sacerdote podia ouvir a voz de Deus. Só o sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. A glória se manifestava ali através de uma fumaça, porque ele não tinha estrutura para poder contemplar Deus, a presença de Deus. Hoje tudo é diferente na nossa vida. Hoje o Senhor vem, se apresenta diante de nós, nos serve com um banquete extraordinário, e muitas vezes nós batemos no prato e rejeitamos o alimento de Deus para as nossas vidas, porque muitas vezes nós viramos a cara para Deus, muitas vezes nós viramos os nossos ouvidos para Deus, para a voz de Deus, porque Deus não parou de falar, Deus continua falando. A diferença é que nós temos distanciado do Senhor. Nós não temos mais acreditado naquilo que Deus pode fazer, e não é impossível para Deus. O sistema pode mudar, tudo pode mudar, tudo pode passar, mas as palavras do Senhor, certamente essas não passarão, não passarão. E o Senhor continua falando comigo e com você. Basta tão somente que venhamos nos encontrar, nos apresentar ao Senhor no lugar certo, no lugar de intimidade. É necessário, queridos, dar um passo, o segundo passo, porque o primeiro passo Ele sempre dá. Quando você pensa que você deu o primeiro passo ao vir aqui, nós estamos enganados, porque esse não é o primeiro, esse é o segundo. O primeiro passo foi Deus te deu saúde e condição para você chegar até aqui. O Senhor, Ele sempre vem primeiro, o Senhor, Ele sempre faz primeiro, o Senhor sempre está primeiro, o Senhor sempre serve primeiro. Nós já encontramos tudo de mão beijada, mas nós rejeitamos muitas vezes, até como filhos rebeldes. O que nós esperamos do Senhor, queridos? O
que nós estamos aguardando de Deus quando nós reunimos dentro desse templo? O que nós esperamos? Muitas vezes nos portamos como espectadores, como pessoas que estão aqui para ver o que vai acontecer, quem vai vir. Pessoas que vêm aqui com o propósito de encontrar alguém, é porque não deu tempo, eu preciso de ver fulano, eu preciso de pagar fulano, eu estou devendo fulano, eu preciso de ir lá para bater o cartão, eu preciso de ir lá porque a quinta-feira é assim, se eu não for no culto eu vou sentir falta, parece que faltou alguma coisa. Não, vamos acordar, igreja. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Para de perder tempo questionando o que é pecado. Isso é meninice, isso é besteira entre pessoas maduras, pessoas que conhecem a palavra de Deus. Pecado é tudo aquilo que te afasta de Deus. Pecado é tudo aquilo que não acrescenta na sua vida. Enquanto você está muitas vezes preocupando com o que é pecado, Deus está te oferecendo um centro. Deus está dizendo: ei, esqueça isso, corre para o centro. Porque quando você corre para o centro, o que é pecado já não interessa mais, porque você sabe. Porque não é o pecado que te preocupa, é o quanto de Deus está implantado em você que é preocupante. É o quanto de Deus nós temos, é o quanto de Deus nós recebemos, é o quanto de Deus nós temos para oferecer. Deus não me usa mais, eu não tenho mais unção, eu não tenho mais autoridade. Não é isso não, querido, você está entendendo errado. Você tem, mas por ser tão egoísta, por não compartilhar, por não oferecer, por não servir o reino de Deus, você se sente vazio, porque ainda continua com a porção antiga, porque para o novo entrar, o velho tem que sair. Se esvazie para encher das novidades que Deus tem para você. Se esvazie para se encher, para receber o que Deus tem para você. Eu quero te convidar a ficar sobre os seus pés. Meu Deus, primeira vez que eu posso vir pregar e o pastor já passou do horário. Irmãos, Deus, Ele estabeleceu algo. Deus, Ele nos criou com um objetivo. Deus nos criou para um propósito. Não vamos fugir desse propósito. Traga a palavra de Deus para a sua realidade hoje. O primeiro ponto de Gênesis até o último ponto de Apocalipse nos serve todos os dias. É necessário na nossa caminhada todo o tempo. Não há como nós descartarmos nada da palavra de Deus. Faça uso na sua vida. Faça uso. Não abandone os princípios. Não abandone, não perca a essência, não perca o temor. Não abra mão de viver uma vida em santidade. Não abra. Não se deixe corromper pelo sistema do mundo. Oh, Espírito Santo de Deus, eu oro ao Senhor te pedindo, Deus, faz queimar em nossos corações essa noite, Deus, o teu fogo, Deus, o fogo do Senhor que consome em nós toda incredulidade, o fogo do Senhor que consome em nós todo pecado. Faz queimar em nossos corações, ó Deus, um fogo que nós nunca sentimos queimar em nós, Deus. Faz arder em nós, Senhor, algo diferente, Pai. Até mesmo naqueles que não estão crendo, até mesmo sobre aqueles que estão apenas observando, até mesmo na vida daqueles que estão só aqui pagando para ver. Faz acontecer, Deus. Revela, Senhor, a tua igreja nessa noite como Deus todo-poderoso que o Senhor é, como Deus que nos ama, como Deus que nos chama para perto, que nos chama para um relacionamento, que nos chama para intimidade. Oh Deus,
Toque em nossos corações essa noite, nos fazendo entender que o Senhor é aquele que conhece o nosso presente, que conhece o nosso futuro e que nos perdoou, Pai, pelo nosso passado, pelos pecados, pelas histórias antigas, e que o Senhor tem para nós hoje uma nova vida, uma nova história, um novo tempo, Deus. Toca-nos nessa noite, fazendo entender, Pai, que o poder dessa palavra, que o poder da Tua voz muda a nossa história, muda as circunstâncias, Senhor. Quando nós ouvimos a Tua voz, Jesus, nós somos presenteados pelo Senhor, pelo privilégio de poder Te ouvir. Porque antes, Senhor, poucos podiam Te ouvir, Deus, mas hoje, Pai, o Senhor estabeleceu um relacionamento com toda a humanidade, porque o Senhor mudou a nossa história. O véu do templo se rasgou, ó Pai, e hoje o Senhor se apresenta a todos quantos se achegam a Ti, a todos quantos, ó Pai, clamam ao Senhor, clamam pela Tua presença. O Teu amor nos aproxima, o Teu amor, Deus, o Teu amor não nos lança fora, Deus. Pelo contrário, o Teu amor nos atrai, o Teu amor nos amarra a Ti, Deus. Tira de nós nessa noite toda a distância, Deus, que nós temos de Ti. Tira de nós toda a distância, Deus, que nós tomamos do Senhor. Nos traga para mais perto, Deus, para que possamos ouvir a voz do Senhor, sem os ruídos, meu Deus, do cenário que nós estamos vivendo, Pai. Treina os nossos ouvidos a ouvir a Tua voz. Nos dê discernimentos de espírito, nos dê discernimento de quando o Senhor fala conosco, Pai. Ó Deus, eu peço ao Senhor, Pai, nos faça entender, Deus, que nós verdadeiramente somos seres espirituais, e que o Senhor nos plantou nessa terra, Pai, para uma missão. Nós estamos aqui comissionados, nós estamos aqui de passagem, Pai, porque nós não pertencemos a esse mundo, Deus, e nós precisamos abrir mão do mundo, Senhor, e agarrar as coisas celestiais, ó Pai. Nós precisamos agarrar aquilo que é do Senhor, Pai. Estamos tão presos, tão preocupados, Senhor, limitando, Deus, o nosso relacionamento com o Senhor, porque nós acreditamos mais na terra do que no céu. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu glorifico o Teu nome nessa noite, Deus, por tudo que o Senhor provocou em nossos corações essa noite, por tudo que o Senhor, Deus, falou aos nossos corações. Deus, eu Te glorifico, Pai, porque o Senhor olhou para mim, Deus, e encontrou em mim algo, Deus, de valor, Pai. Mesmo reconhecendo eu que sou um homem falho, limitado, eu Te glorifico, eu rendo toda a honra, toda a adoração, todo o reconhecimento ao Senhor, Deus. Oh Pai, que toda essa semente que foi lançada nessa noite possa frutificar ao tempo certo, Deus. Ó Deus, que todas as sementes que foram lançadas nessa noite, Deus, elas não venham ter caído nenhuma em terra árida, em terra dura, em solo rochoso, Senhor, mas que tenham caído, Pai, em corações onde são solos bons, terras aradas, terras famintas, sedentas, ó Deus, por mais de Ti. Eu Te agradeço por essa noite, Deus, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Adoro o Senhor, aleluia. Eu agradeço a oportunidade, amém.